O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. O Luka do Tagamana Parva. Capítulo 162. O Luka se dirige a Yudhishthira e Arjuna com as palavras de Duryodhana. Sanjaya disse: tendo alcançado o acampamento Pandava, o filho do jogador Uluka se apresentou perante os Pandavas, e se dirigindo a Yudhishthira disse: tu és totalmente familiarizado com o que os enviados dizem. Não cabe a ti, portanto, ficar zangado comigo se eu somente repetir aquelas palavras que Duryodhana me instruiu a dizer. Ouvindo isso, Yudhishthira disse: tu não tens que temer, ó Uluka. Dize-nos sem nenhuma ansiedade, quais são as opiniões do cobiçoso Duryodhana de visão limitada. Então, no meio e na presença dos Pandavas ilustres e de grande alma, dos Sanjayas, e de Krishna possuidor de grande renome, de Drupada com seus filhos, de Virata, e de todos os monarcas, Uluka disse estas palavras. Uluka disse: isto mesmo é o que o rei Duryodhana de grande alma, na presença de todos os heróis Kuru, disse para ti. Ouve estas palavras, ó Yudhishthira. Tu foste derrotado nos dados, e Krishna foi levada para a assembleia. Nisto, uma pessoa que se considera um homem seria justificada em ceder à ira. Por 12 anos tu foste banido de casa para as florestas. Por um ano inteiro tu viveste a serviço de Virata. Lembrando-te da razão que há para a cólera, teu exílio, e a perseguição de Krishna, seu homem, ó filho de Pandu. Embora fraco, Bhima, porém, ó Pandava, fez um voto. Que ele, se capaz, beba o sangue de Dussasana. As tuas armas têm sido devidamente adoradas, e suas divindades presidentes têm sido invocadas. O campo de Kurukshetra também está sem lama. As estradas estão planas. Teus corcéis estão bem alimentados. Empenha-te na batalha, portanto, no dia seguinte, com Keshava como teu aliado. Sem ter ainda te aproximado Bhishma em batalha, porque tu te entregas a jactâncias. Como um tolo que se gaba de sua intenção de subir as montanhas de Gandhamadana, tu, ó filho de Kunti, estás te gabando em vão. Sem ter vencido em batalha o filho de Sutakarna que é invencível, e Salya, aquela principal das pessoas poderosas, e aqueles principais dos guerreiros que são iguais ao próprio marido de Sashi em combate, porque, ó filho de Prita, tu desejas soberania? Um preceptor dos Vedas e no arco, ele alcançou o fim de ambos esses ramos de conhecimento. Tu desejas inutilmente, ó filho de Prita, derrotar aquele líder de tropas, o ilustre Drona, que luta na vanguarda, é incapaz de ser agitado, e cuja força não conhece diminuição. Nós nunca ouvimos que as montanhas de Sumeru foram quebradas pelo vento. Mas o vento levará Sumeru para longe, o próprio céu cairá na terra, os próprios yugas serão invertidos se o que tu me disseste realmente ocorrer. Quem, apegado à vida, lutando das costas de um elefante ou de um cavalo ou de um carro, voltaria para casa são e salvo, depois de ter enfrentado aquele opressor de inimigos? Que criatura pisando a terra com seus pés escaparia com vida da batalha, tendo sido atacada por Drona e Bhishma, ou perfurada por suas flechas terríveis? Como uma rã dentro de um poço, porque tu não percebes a força dessa hoste reunida de monarcas, que parece a própria hoste celeste, e que é protegida por esses reis como os deuses protegendo a deles no céu, e que, enxameando com os reis do leste, oeste, sul, e norte, com Kamvojas, Sakas, Casas, Salvas, Matsyas, Kurus do país do meio, Mlechas, Pulindas, Drávidas, Andras, e Kanchis, de fato, com muitas nações, todas dirigidas para a batalha, impossível de atravessar como a maré elevada do Ganges. Ó tolo de pouca compreensão, como tu podes lutar comigo enquanto eu estiver colocado no meio da minha tropa de elefantes? Tendo dito essas palavras para o rei Yudhishthira, o filho de Dharma, Uluka, virando seu rosto então em direção a Jishnu, disse a ele estas palavras: luta sem te gabar, ó Arjuna. Por que tu te gabas tanto? Sucesso resulta da aplicação de método. Uma batalha nunca é ganha por jactância.
Se as ações neste mundo, ó Dhananjaya, fossem bem-sucedidas somente por jactâncias, então todos os homens teriam êxito em seus objetivos, pois quem não é competente para se gabar? Eu sei que tu tens Vasudeva como aliado. Eu sei que o teu Gandiva tem 6 cúbitos completos de comprimento. Eu sei que não há guerreiro igual a ti. Sabendo de tudo isso, eu ainda retenho o teu reino. Um homem nunca alcança êxito por consequência do atributo de linhagem. É só o Ordenador Supremo que por seu decreto torna coisas hostis amistosas e subservientes. Por esses 13 anos eu tenho desfrutado da soberania, enquanto vocês estavam chorando. Eu continuarei a governar da mesma maneira, matando-te com teus parentes. Onde estava o teu Gandiva então quando tu foste feito um escravo ganho nos dados? Onde, ó Falguni, estava a força de Bhimazena então? A tua libertação então não veio nem de Bhimazena armado com massa, nem de ti armado com Gandiva, mas da impecável Krishna. Foi ela, a filha da casa de Prishata, que libertou vocês todos, afundados em escravidão, engajados em ocupações dignas somente dos inferiores, e trabalhando como servidores. Eu caracterizei vocês como sementes de gergelim sem núcleo. Isso é realmente verdade, pois Partha não usou uma trança enquanto vivia na cidade de Virata. Nos aposentos da cozinha de Virata, Bhimazena estava fatigado por fazer o trabalho de um cozinheiro. Isso mesmo, ó filho de Prita, é evidência da tua virilidade. Fugindo de um confronto, com tranças e fitas na cintura e amarrando o teu cabelo em uma trança, tu foste empregado em ensinar as moças a dançar. É assim que Kshatriyas sempre infligem punição em Kshatriya. Por medo de Vasudeva, ou por medo de ti, ó Falguni, eu não desistirei do reino. Luta, com Keshava como teu aliado. Nem ilusão, nem conjuração de truques, nem prestidigitação podem apavorar um homem armado preparado para lutar. Por outro lado, tudo isso provoca somente a sua ira. 1000 Vasudevas, 100 Falgunis, se aproximando de mim cuja pontaria e armas sempre são eficazes, fugirão em todas as direções. Enfrenta Bhishma em combate, ou perfura as colinas com tua cabeça, ou atravessa com a ajuda dos teus 2 braços o oceano vasto e profundo. Com relação ao meu exército, ele é um verdadeiro oceano com o filho de Saradivati como seu peixe grande, Vivingsati, seu peixe menor, Vryadhivala suas ondas, o filho de Somadatta sua baleia, Bhishma sua força imensa, Drona seu jacaré inconquistável, Karna e Salya seus peixes e redemoinhos, Kamvoja sua cabeça equina vomitando fogo, Jayadrata sua rocha submarina, Purmitra sua profundidade, e Durmarshana suas águas, e Sakuni suas margens. Quando, tendo mergulhado nesse oceano se movimentando com suas ondas inesgotáveis de armas tu por fadiga fores privado de teus sentidos, e tiveres todos os teus parentes e amigos mortos, então o arrependimento tomará conta do teu coração. Então o teu coração se desviará, ó Partha, do pensamento de governar a terra como o coração de uma pessoa de atos impuros se desviando da esperança de céu. De fato, tu ganhares um reino para governar é tão impossível quanto alguém não possuidor de mérito ascético alcançar o céu. Capítulo 163. A resposta enfurecida dos Pandavas em Yudhishthira. Sanjaya disse: ó monarca, provocando mais ainda Arjuna que era como uma cobra de veneno virulento, por meio daqueles seus golpes verbais Uluka mais uma vez repetiu as palavras que ele tinha falado uma vez. Os Pandavas, diante de tal repetição, tinham sido suficientemente provocados, mas ouvindo aquelas palavras uma segunda vez e recebendo aquelas críticas através do filho do jogador, eles foram provocados além de resistência. Eles todos se levantaram e começaram a esticar seus braços. E parecendo cobras de veneno virulento enfurecidas, eles começaram a olhar uns para os outros. E Bhimazena, com o rosto para baixo, e respirando pesadamente como uma cobra, começou a olhar obliquamente para Keshava, dirigindo os cantos vermelhos vivos de seus olhos em direção a ele.
E vendo o filho do deus do vento muito atormentado e extremamente provocado com raiva, ele da linhagem de Dazara se dirigiu sorridente ao filho do jogador e disse: parte daqui sem a demora de um instante, ó filho do jogador, e dize para Suiodana estas palavras. As tuas palavras foram ouvidas e o sentido compreendido. Que se realize aquilo que tu desejas. Tendo dito isso, o melhor dos monarcas, queixava de braços fortes, olhou mais uma vez para Yudhishthira dotado de grande sabedoria. Então no meio e presença de todos os Sanjayas, de Krishna possuidor de grande fama, de Drupada com seus filhos, de Virata, e de todos os reis lá reunidos, o Luca mais uma vez repetiu para Arjuna as palavras que ele tinha dito, provocando ainda mais por isso, como alguém incomodando uma cobra colérica de veneno virulento por meio de uma estaca. E ele também disse para todos eles, ou seja, Krishna e outros, aquelas palavras que Duryodhana o tinha instruído a dizer. E ouvindo aquelas palavras duras e muito desagradáveis proferidas por Luca, Partha ficou muito irritado e limpou o suor de sua testa. E vendo Partha, ó rei, naquela condição, aquela assembleia de monarcas não pôde tolerar isso em absoluto. E por causa daquele insulto a Krishna e a Partha de grande alma, os guerreiros em carros dos Pandavas ficaram muito agitados. Embora dotados de grande firmeza mental, aqueles tigres entre homens começaram a queimar de raiva. E Drishtadyumna e Sikandin e aquele poderoso guerreiro em carro, Satyaki, e os 5 irmãos Kekaya, e o Rakshasa Gatotkacha, os filhos de Draupadi, e Abhimanyu, e o rei Drishtaketu, e Bhimazena, dotado de grande bravura, e aqueles poderosos guerreiros em carros, os gêmeos, pularam de seus assentos, com seus olhos vermelhos de raiva, agitando seus belos braços enfeitados com pasta vermelha de sândalo e ornamentos de ouro. Então Vrikudara, o filho de Kunti, entendendo seus gestos e ânimos, se levantou de um salto de seu assento. E rangendo seus dentes, e lambendo com a língua os cantos da boca, e queimando de raiva, e apertando suas mãos e girando seus olhos ferozmente, disse estas palavras para o Luca. Tolo e ignorante, agora foram ouvidas tuas palavras, que Duryodhana disse para ti com o objetivo de nos provocar como se nós fôssemos um grupo de imbecis. Ouve agora as palavras que eu digo e que tu deves repetir para o inacessível Suiodhana no meio de todos os kshatriyas e na audição do filho de Suta e de Sakuni de coração mau. Nós sempre procuramos gratificar nosso irmão mais velho. Foi por isso, ó tu de comportamento pecaminoso, que nós toleramos as tuas ações. Tu não consideras isso como muito venturoso para ti? Foi somente para o bem da nossa família que o rei Yudhishthira o justo, dotado de grande inteligência, enviou Rishikesa aos Kurus para ocasionar a paz. Impelido pelo destino, sem dúvida, tu queres ir para a residência de Yama. Vem, luta conosco. Isso, no entanto, sem dúvida vai se realizar amanhã. Eu, de fato, fiz votos de matar-te com teus irmãos. Ó tolo pecaminoso, não nutras a menor dúvida, pois será como eu prometi. O próprio oceano, a residência de Varuna, pode de repente ultrapassar seus continentes. As próprias montanhas podem se partir, contudo as minhas palavras nunca podem ser falsas. Se o próprio Yama, ou Kuvera, ou Rudra te ajudarem, os Pandavas ainda assim realizarão o que eles prometeram. Eu certamente beberei o sangue de Dussasana segundo a minha vontade. E eu também prometo que qualquer kshatriya que se aproxime de mim com raiva, mesmo que ele venha com o próprio Bhishma na dianteira, eu o enviarei para a residência de Yama. Aquilo que eu disse no meio de uma assembleia kshatriya sem dúvida será verdadeiro. Eu juro pela minha alma. Ouvindo essas palavras de Bhimazena, o colérico Sahadeva também, com olhos vermelhos de raiva, disse estas palavras na presença das tropas reunidas, palavras que ficaram bem naquele herói orgulhoso. E ele disse: ouve, ó pecaminoso, as palavras que eu profiro e que devem ser repetidas para o teu pai. Uma divergência nunca teria ocorrido entre nós e os Kurus se Dhritarashtra não tivesse relacionamento contigo.
de ações pecaminosas e o exterminador da tua própria família, tu nasceste como uma encarnação da disputa para a destruição do mundo inteiro, como também para a destruição da linhagem de Dhritarashtra. Desde o nosso nascimento, ó Uruka, aquele teu pai pecaminoso sempre procurou nos fazer injúria e mal. Eu desejo alcançar a margem oposta dessa relação hostil. Matando a ti primeiro diante dos próprios olhos de Sakuni, eu então matarei o próprio Sakuni na vista de todos os arqueiros. Ouvindo essas palavras de Bhima e Sahadeva, Falguni sorridente se dirigiu a Bhima, dizendo: ó Bhimazena, aqueles que provocaram hostilidades contigo não podem viver. Embora eles possam morar alegremente em suas casas, aqueles tolos, contudo estão enredados nas malhas da morte. Ó o melhor dos homens, o Luca não merece ser abordado severamente por ti. Qual erro os enviados cometem, repetindo como eles fazem somente o que eles são instruídos a dizer. E tendo se dirigido dessa maneira a Bhima de bravura terrível, aquele herói de braços fortes então se dirigiu aos seus aliados heroicos e simpatizantes, encabeçados por Drishtadyumna, dizendo: vocês ouviram as palavras do filho pecaminoso de Dhritarashtra em censurar Vasudeva e especialmente a mim. E ouvindo-as vocês estão cheios de raiva porque vocês nos desejam bem. Mas pelo poder de Vasudeva e seus esforços, eu não considero nem todos os kshatriyas da terra juntos. Com sua permissão eu agora comunicarei para o Luca qual é a resposta àquelas palavras, o que, de fato, ele deve dizer para Duryodhana. Quando chegar amanhã, posicionado na dianteira da minha divisão, eu darei a resposta a essas palavras através do Gandiva. Pois aqueles que são eunucos respondem em palavras. Ouvindo isso, todos aqueles melhores dos reis aplaudiram Dhananjaya, surpresos pela simplicidade daquela resposta. O rei Yudhishthira, o justo, então, tendo falado brandamente a todos os reis, cada um de acordo com sua idade, e como cada um merecia, disse finalmente para o Luca estas palavras, para que ele pudesse levá-las para Duryodhana. E Yudhishthira disse: nenhum bom rei deve tolerar pacientemente um insulto. Tendo até agora ouvido o que tu tinhas a dizer, eu agora te direi qual é minha resposta. Tendo ouvido então, ó o melhor da linhagem de Bharata, aquelas palavras de Duryodhana, Yudhishthira, aquele touro da raça Bharata, com olhos muito vermelhos de raiva e suspirando como uma cobra de veneno virulento, lambendo os cantos da boca com a língua, como se inchando com cólera, e lançando seus olhos em Janardana e em seus próprios irmãos, disse para o Luca estas palavras que eram repletas de suavidade e energia. E sacudindo seus braços massivos, ele disse para o filho do jogador: vai, ó Uruka, e dize para Duryodhana, aquele ingrato, a encarnação de mente perversa das hostilidades, aquele patife infame de sua linhagem, estas palavras: ó patife pecaminoso, tu sempre te comportaste com desonestidade para com os Pandavas. Ó tolo pecaminoso, aquele que mostra sua coragem confiando em sua própria força e convoca seus inimigos para a batalha e cumpre as suas próprias palavras, ele mesmo é um homem da classe kshatriya. Se um kshatriya, ó canalha pecaminoso, e nos convoca para a batalha. Ó infame da tua raça, não venhas para a batalha colocando em tua dianteira outros a quem nós professamos respeito. Ó Kaurava, confiando em teu próprio poder, e naquele dos teus servos convoca os filhos de Prita para a batalha. Se kshatriya de todas as maneiras. Aquele que convoca seus inimigos confiando no poder de outros, ele mesmo incapaz de recebê-los é, de fato, um eunuco. Tu, no entanto, pensas grandemente sobre ti mesmo confiando no poder de outros. Sendo fraco e incapaz, por que então tu ruges assim em palavras para nós? Krishna disse: as minhas palavras também, ó filho do jogador, devem ser comunicadas para Suryodhana. Que chegue para ti aquela manhã na qual a batalha vai se realizar. Ó tu de alma má, seu homem. Ó tolo, tu pensas: Janardana não lutará, já que ele foi escolhido pelos Pandavas para agir somente como um quadrigário, assim tu não estás alarmado.
Isso, no entanto, não será, nem por um momento. Se a minha ira for excitada, eu posso então destruir todos os reis reunidos por ti como um fogo consumindo uma pilha de palha. Por ordem de Yudhishthira, no entanto, eu só cumprirei as funções de quadrigário para Falguni de grande alma, de sentido sob controle total e que sozinho, entre nós dois lutará. Se tu fugires além dos limites dos três mundos, se tu mergulhares nas profundidades da terra, tu verás, mesmo nesses locais, o carro de Arjuna amanhã de manhã. Tu pensas que as palavras de Bhima foram faladas em vão. Mas saibas que o sangue de Dussasana já foi bebido. Saibas também que embora tu tenhas proferido tais palavras zangadas e perversas, contudo nem Partha, nem o rei Yudhishthira, nem Bhimazena, nem algum dos gêmeos tem a mínima consideração por ti. Capítulo 164. A mensagem volta dos Pandavas para os Kurus. Sanjaya disse: tendo ouvido aquelas palavras de Duryodhana, Kudakesha de grande renome, olhou para o filho do jogador com olhos extremamente vermelhos. E olhando para Keshava também e sacudindo seus braços massivos, ele se dirigiu ao filho do jogador, dizendo: aquele que, confiando em sua própria força convoca seus inimigos e luta com eles destemidamente é considerado como um homem. Aquele, no entanto, que, confiando na força de outros convoca seus inimigos é um kshatriya infame. Por sua incapacidade, ele é considerado como o mais inferior dos homens. Confiando na força de outros, tu, ó Duryodhana, sendo tu mesmo um covarde, desejas ainda, ó tolo, repreender teus inimigos. Tendo instalado Bhishma o mais velho de todos os kshatriyas, cujo coração está sempre inclinado a fazer o que é bom, que tem todas as suas paixões sob controle, e que é dotado de grande sabedoria, no comando das tuas tropas e o feito sujeito à morte certa, tu te gabas. Ó tu de mente perversa, teu objetivo ao fazer isso, é totalmente conhecido por nós, ó infame da tua raça. Tu fizeste isso acreditando que os filhos de Pandu, por bondade, não matarão o filho de Ganga. Saibas, no entanto, ó filho de Dhritarashtra, que eu matarei aquele Bhishma primeiro na visão de todos os arqueiros, confiando em cuja força tu te entregas a tais jactâncias. Ó filho do jogador, indo daqui até os Bharatas e te aproximando de Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, dize a ele que Arjuna disse. Que assim seja. Depois que estiver passado o confronto violento de armas se realizará. De fato, Bhishma de poder inexaurível e que adere firmemente à verdade, disse para ti no meio dos Kurus estas palavras: eu matarei o exército dos Sanjayas e os salvei-as. Que essa seja a minha tarefa. Exceto Drona eu posso matar o mundo inteiro. Tu não precisas, portanto, nutrir nenhum medo dos Pandavas. Por causa disso, tu, ó Duryodhana, consideras o reino como teu e pensas que os Pandavas mergulharam em angústia. Tu te encheste de orgulho por isso. Tu não vês, no entanto, o perigo que está em ti mesmo. Eu matarei primeiro, portanto, em batalha, diante dos teus próprios olhos, Bhishma o mais velho dos Kurus. Ao nascer do sol amanhã na vanguarda das tropas, com estandartes e carros, protejam aquele líder de suas tropas firme em suas promessas. Eu irei, com minhas flechas, derrubar a ele que é seu refúgio de seu carro diante dos olhos de vocês todos. Quando amanhã chegar, Suryodhana saberá o que é se gabar, vendo o avô coberto pelas minhas flechas. Tu, ó Suryodhana, logo verás o cumprimento daquilo que Bhimazena com raiva disse, no meio da assembleia, para teu irmão, aquele homem de visão limitada, Dussasana, ligado à iniquidade, sempre brigão, de mente má, e cruel em comportamento. Tu logo verás os efeitos terríveis da vaidade e orgulho, da cólera e arrogância, da jactância e crueldade, palavras mordazes e ações, da aversão à retidão, e pecaminosidade, e de falar mal de outros, de desobedecer aos conselhos dos idosos, da visão oblíqua, e de todas as espécies de vícios. A escória da humanidade, como tu podes, ó tolo, esperar por vida o reino se eu, tendo Vasudeva como o meu segundo, ceder à raiva?
Depois que Bhishma e Drona tiverem sido aquietados e depois que o filho de Suta tiver sido derrotado, tu estarás sem esperança de vida, reino e filhos. Sabendo do massacre de teus irmãos e filhos, e atingido mortalmente por Bhimasena, ó Suyoddhana, tu te lembrarás de todos os teus crimes. Dize a ele, ó filho do jogador, que eu não prometo uma segunda vez. Eu digo a ti realmente que tudo isso será verdade. Partindo daqui, ó Uruka, dize, ó Senhor, estas minhas palavras para Suyoddhana. Não cabe a ti compreender meu comportamento pela luz do teu próprio. Saibas que a diferença entre a tua conduta e a minha, a qual é exatamente a diferença entre a verdade e a mentira. Eu não desejo ferir nem insetos e formigas. O que eu direi, portanto, de eu alguma vez desejar ferir meus parentes? Ó Senhor, foi por isso que 5 aldeias somente foram solicitadas por mim. Porque, ó tu de mente perversa, tu não vês a calamidade terrível que te ameaça? Tua alma dominada pela luxúria, tu te gabas por falha de compreensão. É por isso também que tu não aceitaste as palavras benéficas de Vasudeva. Qual a necessidade agora de muita conversa? Luta contra nós com todos os teus amigos. Dize, ó filho do jogador, para o príncipe Kuru, que sempre faz o que é injurioso, para mim estas palavras também. As tuas palavras foram ouvidas, seu significado também foi entendido. Que seja como tu desejas. Ó filho de um rei, Bhimasena então mais uma vez disse estas palavras. Ó Uruka, dize estas palavras minhas para Suyoddhana de mente pecaminosa, enganador e injusto, que é uma encarnação do pecado, que é ligado à fraude, e cujo comportamento é extremamente mau. Tu terás que morar no estômago de um urubu ou em Hastinapura. Ó escória da espécie humana, eu seguramente cumprirei a promessa que eu fiz no meio da assembleia. Eu juro em nome da verdade. Matando Dussasana em batalha, eu beberei seu sangue vital. Matando também os teus outros irmãos, eu esmagarei tuas próprias coxas. Sem dúvida, ó Suyoddhana, eu sou o destruidor de todos os filhos de Dhritarashtra, como Abhimanyu é de todos os príncipes mais jovens. Eu, por meus feitos, recompensarei todos vocês. Ouve mais uma vez a mim. Ó Suyoddhana. Matando-te, com todos os teus irmãos, eu baterei no topo da tua cabeça com meu pé na visão do rei Yudhishthira o justo. Nakula, então, ó rei, disse estas palavras. Ó Uruka, dize para o filho de Dhritarashtra, Suyoddhana, da família de Kuru, que todas as palavras proferidas por ele agora foram ouvidas e seu sentido compreendido. Eu farei, ó Kauravya, tudo o que tu me recomendaste fazer. E Sahadeva também, ó monarca, disse estas palavras de grave significado. Ó Suyoddhana, será tudo como tu desejas. Tu terás que te arrepender, ó grande rei, junto com teus filhos, parentes, e conselheiros, assim como tu estás agora te gabando alegremente por causa dos nossos sofrimentos. Então Virata e Drupada, ambos veneráveis em idade, disseram estas palavras para Uluka. É mesmo nosso desejo nos tornarmos escravos de uma pessoa virtuosa. Se, no entanto, nós somos escravos, o mestre será conhecido amanhã, como também quem possui qual virilidade. Depois deles, Sikandin disse estas palavras para Uluka. Tu deves dizer para o rei Duryodhana, que é sempre viciado em pecaminosidade estas palavras. Vê, ó rei, qual ato bravio será cometido por mim em batalha. Eu matarei teu avô em seu carro, confiando em cuja destreza tu estás certo de sucesso em batalha. Sem dúvida, eu fui feito pelo Criador de grande alma para a destruição de Bhishma. Eu seguramente matarei Bhishma na vista de todos os arqueiros. Depois disso Drishtadyumna também disse para Uluka, o filho do jogador, estas palavras. Dize para o príncipe Suyoddhana estas minhas palavras. Eu matarei Drona com todos os seus seguidores e amigos. E eu farei uma façanha a qual ninguém nunca mais fará. O rei Yudhishthira mais uma vez disse estas palavras nobres repletas de clemência. Ó monarca, eu nunca desejo o massacre de meus parentes.
Ó tu de mente má, é por causa do teu erro que tudo isso indubitavelmente acontecerá. Eu, naturalmente, terei que sancionar o cumprimento de suas grandes façanhas por todos esses ao meu redor. Parte daqui, ó Uruka, sem demora, ou fica aqui, ó Senhor, pois, abençoado sejas, nós também somos teus parentes. Uruka, então, ó rei, recebendo a permissão de Yudhishthira, o filho de Dharma, foi para onde o rei Suyoddhana estava. Assim abordado, o filho do jogador, mantendo cuidadosamente em mente tudo que ele tinha ouvido, voltou ao lugar do qual ele tinha vindo. E chegando lá, ele relatou integralmente para o vingativo Duryodhana tudo o que Arjuna tinha lhe ordenado. E ele também comunicou fielmente para o filho de Dhritarashtra as palavras de Vasudeva, de Bhima, do rei Yudhishthira o justo, de Nakula e Virata e Drupada, ó Bharata, e as palavras de Sahadeva e Drishtadyumna e Sikandin, e as palavras que também foram faladas posteriormente por Keshava e Arjuna. E tendo escutado as palavras do filho do jogador, Duryodhana, aquele touro da linhagem de Bharata, ordenou que Dussasana e Karna e Sakuni, ó Bharata, e as suas próprias tropas e as tropas dos aliados, e todos os reis reunidos se organizassem em divisões e ficassem prontos para a batalha antes do nascer do sol na manhã seguinte. Mensageiros então, instruídos por Karna e subindo rapidamente em carros e camelos e éguas e bons corcéis dotados de grande velocidade, percorreram rapidamente o acampamento. E ao comando de Karna eles promulgaram a ordem: organizem-se antes do nascer do sol amanhã. Capítulo 165. Drishtadyumna une os guerreiros e organiza as tropas. Sanjaya disse, tendo escutado as palavras de Uloka, Yudhishthira, o filho de Kunti, moveu seu exército encabeçado por Drishtadyumna e outros. E aquele vasto exército comandado por Drishtadyumna, composto de 4 tipos de tropas, ou seja, soldados de infantaria e elefantes e carros e cavalaria, terrível, e impassível como a própria terra, e protegido por poderosos guerreiros em carros, liderados por Bhimasena e Arjuna, podia ser comparado ao vasto oceano repousando em tranquilidade. E na chefia daquela vasta força estava aquele arqueiro poderoso, o príncipe dos Panchalas, invencível em batalha, Drishtadyumna, desejoso de obter Drona como adversário. E Drishtadyumna começou a escolher combatentes do seu próprio exército para colocá-los contra guerreiros específicos da força hostil. E ele deu ordens para seus guerreiros em carros, condizentes à sua força e coragem. E ele colocou Arjuna contra o filho de Sutakarna, Bhima contra Duryodhana, Drishtaketu contra Salya, Uttama-Ujas contra o filho de Gautama Kripa, Nakula contra Kritavarma, e Udana contra o soberano dos Sindhus Jayadratha. E ele colocou Sikandi na vanguarda, colocando-o contra Bhishma. E ele incitou Sahadeva contra Sakuni, e Shekitana contra Sala, e os 5 filhos de Draupadi contra os Trigartas. E ele instigou o filho de Subhadra Abhimanyu contra Vrishasena o filho de Karna, e também contra todo o restante dos reis, pois ele considerava Abhimanyu superior ao próprio Arjuna em batalha. E distribuindo seus guerreiros dessa maneira, individualmente e coletivamente, aquele arqueiro poderoso, da cor do fogo ardente, manteve Drona como a sua própria parte. E aquele líder de líderes de tropas, o arqueiro poderoso e inteligente Drishtadyumna, tendo organizado suas tropas devidamente, esperou pela batalha com o coração firme. E tendo organizado os combatentes dos Pandavas como indicado acima, ele esperou, com mente serena, no campo para assegurar a vitória para os filhos de Pandu.